a mais uma explicação visual fantástica. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no mundo microscópico. Sabe aquele clássico jogo de cabo de guerra? Imagina isso acontecendo o tempo todo, bem debaixo dos nossos narizes, num nível invisível. Essa é a força elétrica resultante. E a melhor parte é que a gente vai desmistificar tudo isso passo a passo, transformando cálculos que parecem verdadeiros monstros em algo incrivelmente simples. Vamos nessa! O nosso roteiro para hoje é bem direto. Vamos passar pelas interações invisíveis, entender a fórmula, ver o cabo de guerra em ação, resolver um exemplo prático e, para fechar com chave de ouro, analisar as forças no espaço. Bom, para começar do começo, o que é exatamente essa tal de força elétrica? A gente pode pensar naqueles ímãs de geladeira. Quando aproximamos dois deles, dá para sentir uma força puxando um para o outro ou então empurrando para longe, certo? A força elétrica é bem parecida. É a interação de uma carga sobre a outra. Mas tem um detalhe de ouro aqui. Ela é uma grandeza vetorial. Na prática, isso significa que não é só um número solto. É como uma seta invisível no espaço, que tem um tamanho, uma direção e um sentido exatos. Olhando para essas cores, fica muito fácil entender a regra básica da eletrostática. Vamos combinar que o vermelho representa as cargas positivas e o azul as negativas. A regra é daquelas para levar para a vida. Os opostos se atraem, como o vermelho e o azul da primeira imagem, que querem se juntar. Já as cargas iguais, bom, essas não se suportam. Duas vermelhas ou duas azuis vão sempre se repelir. É exatamente essa dança de atração e repulsão que dita o nosso cabo de guerra invisível. Agora, como a gente descobre a força desse puxão ou desse empurrão? Aí entra a famosa lei de Coulomb. E olha, não precisa ter medo dessa fórmula. Em vez de um bicho-papão matemático, pensa nela como uma receita de bolo super simples. E um detalhe legal, essas barras verticais em volta do Q1 e do Q2 significam módulo, ou seja, o valor absoluto. Como a gente está calculando o tamanho da nossa seta invisível, o sinal negativo da carga não importa na hora da conta, a gente só usa o valor puro. Vamos dar vida aos ingredientes dessa nossa receita. O F é a força elétrica que queremos descobrir. O K é a constante eletrostática, que é basicamente o ambiente onde as partículas estão, tipo na água ou no vácuo do espaço. Q1 e Q2 são os nossos protagonistas, as cargas em si. E o D é a distância entre elas. Mas a atenção total aqui. A distância está elevada ao quadrado. Isso quer dizer que ela é a grande vilã do drama. Um passinho minúsculo para mais perto e a força dá um salto gigantesco. O cabo de guerra, introduzindo múltiplas cargas. Imagine esse cenário acontecendo numa linha reta. Temos a esfera A, vermelha e positiva, de um lado, a esfera C, azul e negativa, do outro. E no meio de tudo isso, a coitada da esfera B, também azul. A grande pergunta que a gente precisa responder agora é: o que vai acontecer com a esfera B, presa nesse fogo cruzado, sendo atraída por A e repelida por C ao mesmo tempo? Para resolver isso sem dor de cabeça, a gente tem um plano de ataque com 3 passos. Primeiro, derrotar o monstro da conversão de unidades, passando tudo para o sistema internacional. Segundo, aplicar a nossa receita da lei de Coulomb para cada par de esferas separadamente. E terceiro, somar ou subtrair essas setas invisíveis, os nossos vetores. Quem segue esse passo a passo simplesmente não erra. O primeiro passo na prática é assim. Tá vendo aquele micro, aquele símbolo que parece um U do lado do C? Ele significa a milionésima parte. Então a gente tira ele e coloca um 10 elevado a menos 6. Simples assim. E os centímetros da distância? A gente passa para metros usando 10 elevado a menos 2. Com os dados organizadinhos desse jeito, a chance de tropeçar na matemática cai praticamente para zero. Colocando tudo isso na fórmula, a mágica acontece. A matemática nos diz o seguinte: a esfera vermelha A atrai a azul B com uma força de 21,6 newtons. Ao mesmo tempo, a esfera azul C repele a esfera azul B com uma força maior, de 33,8 newtons. E aqui está o pulo do gato. Tanto o puxão da esfera A quanto o empurrão da esfera C estão fazendo a esfera B ir para o exato mesmo lado. As duas setinhas invisíveis estão apontando para a mesma direção. E o que a gente faz quando os vetores concordam e empurram juntos? A gente soma. É o puro trabalho em equipe das partículas. E a recompensa desse cálculo é direta, 55,4 newtons. Essa é a força elétrica resultante que vai arrastar a esfera B direto para os braços da esfera A. Viu como organizar a lógica faz tudo fluir perfeitamente? Mas e se a gente mudar o roteiro? Uma reviravolta!
Agora a nossa esfera azul B está presa entre duas esferas vermelhas positivas. A esfera A quer puxar a B para a esquerda e a esfera C quer puxar a B para a direita. Isso sim é um cabo de guerra literal. Nesse cenário, a atração de C puxa com 33,8 newtons e a de A puxa contra, com 21,6 newtons. Quando os vetores apontam para lados opostos, a parceria acaba e a gente precisa subtrair para ver quem ganha a briga. E o grande vencedor é a esfera C, com a força resultante final de 12,2 newtons puxando a coitada da esfera B para a direita. Forças no espaço geométrico, saindo do 1D e indo além. Analisando esse novo campo de batalha em formato de triângulo, o jogo muda de nível. As distâncias são de 40 e 50 centímetros agora, mas o principal, as forças não estão mais numa linha reta. O cabo de guerra está acontecendo formando um ângulo. Olha só as setas invisíveis agindo sobre a esfera B lá no topo. Como A e C são vermelhas, as duas estão atraindo a esfera azul ao mesmo tempo, só que puxando em direções completamente perpendiculares. A gente não precisa refazer toda a conta chata agora, mas usando a mesma receita de sempre, já com as distâncias convertidas, a gente descobre que a força que A faz em B é de 0,216 newtons e a que C faz em B é de 0,338 newtons. Só que, como a gente junta duas setas que estão puxando para lados tão diferentes num ângulo de 90 graus, chegou a hora de usar a nossa arma secreta, o bom e velho Teorema de Pitágoras. Quando as forças estão perpendiculares assim, a força resultante ao quadrado é igual à soma dos quadrados de cada uma das forças. Lembra dessa do tempo da escola? Fazendo essa continha dos quadrados e tirando a raiz, a gente chega no nosso troféu. A força resultante desse emaranhado todo no espaço é de cravados 0,4 newtons. Juntando todas as peças visuais, aquela seta no meio mostra exatamente a trajetória diagonal que a esfera B vai fazer. Ela não vai reto nem para A nem para C. Ela é arrastada por esse caminho perfeito desenhado pela soma das forças. É literalmente a física guiando a matéria no espaço com uma precisão matemática linda de se ver. Se for para guardar uma única coisa de toda essa explicação de hoje, que seja essa frase. A força elétrica resultante é sempre a soma de todas as forças atuando ali no sistema. Pode ter 2, 3 ou 1 bilhão de partículas espalhadas. O segredo é sempre ter calma, calcular metodicamente e ir somando, uma por uma, cada seta invisível desse cabo de guerra. Para fechar, quero deixar uma pulga atrás da orelha. A gente viu lá no começo que a distância é dramática. Qualquer passinho muda a força de forma brutal por causa do quadrado na fórmula. Então, dá para imaginar o que aconteceria com todo esse equilíbrio perfeitinho se de repente uma quarta partícula supercarregada entrasse correndo no tabuleiro? Como será que essas setas invisíveis iam se reorganizar? O universo microscópico é um caos fascinante esperando para ser desvendado. Fica aí a reflexão e até a próxima.